Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede. Hoje, nesse nosso dia 14 de janeiro de 2025, estamos dando início aqui a mais uma semana de estudos à luz da doutrina espírita. Dessa semana de número 204, de estudos ininterruptos da nossa doutrina espírita, especialmente aqui falando, em se tratando de o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na semana de número 208, desde que iniciamos, ou aliás, melhor dizendo, reiniciamos esse estudo, traz para nós tantas elucidações. Eu considero um verdadeiro manancial de vida e um manancial de conhecimento que nos liberta da ignorância, da estupidez, da infelicidade, da doença, da solidão, da divisão entre nós, enfim. E hoje não vai ser diferente. Dando sequência ao nosso último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos tratar de um assunto um tanto quanto delicado, por conta das nossas ainda limitadas observações em relação aos criminosos. Está preparado para observar algumas reflexões que podem conflitar muito com aquilo que você sempre pensou, aquilo que você sempre teve como ideal diante da observação aos criminosos? Está preparado para ser confrontado? É isso que não eu ou a Estela viemos aqui fazer. Nós não queremos confrontar ninguém. Quem vai nos confrontar é a mensagem de Jesus. Então, seja muito bem-vindo para poder abrir um pouco mais a mente e perceber que tem muitas crenças limitantes nossas que podem nos fazer mais mal do que bem. Mas sem dar nenhum spoiler, já dando, né, já fazendo aqui uma breve reflexão em relação ao assunto, eu quero dar o meu bom dia, as boas-vindas a você que nos acompanha aí Brasil afora, mundo afora, e desejar que possamos passar essa horinha juntos aqui com um grande aproveitamento. Sejam muito bem-vindos e um ótimo dia para vocês. E mostra, pessoal, o que você está fazendo no teu dedo. Eu tô fazendo curativo. Curativo que chama? Curativo. Curativo, Que colocando uma... Cabelinho aí? Colocando aqueles suportezinha para prender um no outro. Tá finalizando já a cicatrização do dedinho. Não tá doendo. Então, para quem viu aí eu semana passada, retrasada, tava com ele quebradinho, né? Agora não tá doendo, antes doía. Tô fazendo arte, não era para mexer. Bom dia a todos, gente. Que Jesus abençoe aí essa nossa busca, como o Oceander falou, quão importante é estudar o Evangelho. E eu não sei se você já passou algum problema na sua vida, né? Acredito que sim, acredito que você já deve ter derramado algumas lágrimas aí. E o quanto a gente usa do bendito Evangelho nessas horas, não é? É um conhecimento que você ouviu, às vezes, há 3 anos atrás, alguém dizer, ou alguma ferramenta no momento X, e você fala, nossa, é isso. Hoje eu até assisti um vídeo sobre depressão, é o Fábio de Mello, a Luísa Perissé, e eu acho que a Luísa Posse, é os 3 dando depoimento da depressão deles, e eles falando, né, sobre a doença, que aí a gente acaba pensando assim, poxa, eu não tenho, mas você escuta aquele conteúdo e fala assim, pode ser que um dia estou aí no mundo, ou eu tenha, ou alguém que eu amo muito, ou alguém próximo, né, nem que não seja assim uma pessoa de vínculos tão fortes, tenha, e é bom a gente ter conteúdos para saber o que dizer, ou às vezes o que não dizer. Então o evangelho está aí para isso, para a gente saber silenciar, saber sorrir no momento certo, comemorar, saber orar. E são conhecimentos da alma, que a gente não pode negar que é de vida eterna esses conhecimentos. Então que Jesus nos abençoe nessa busca. Muito obrigado pela companhia de vocês, que é muito gostoso, né, Luciana? A gente fazia sozinha há 8 anos atrás? Vai para 9 anos já. 9 anos. Aí um dia o Oceander, que é um menino muito tecnológico, ele falou assim, vamos transmitir? Não é? Foi assim? Foi logo que o Facebook deu essa alternativa de transmissão, a gente resolveu compartilhar, né? Aí a gente compartilhou, né? Entrava ali 6, 7, 10 pessoas. Aí um dia o Zé Aparecido viu, nos fez o convite. Olha, toda terça eu faço ali na rede. Vocês não querem a terça para vocês? Aí pegamos. Era 7:30 da manhã, não era? Aí passou para as 8.
E é isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia. Então, estamos aí fazendo aniversário sempre. Vamos então ao nosso momento da oração com a Estela. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, benfeitores amigos do Evangelho, da doutrina, benfeitores do bem, que hoje, nesse momento, se achegam mais perto de nós, sentimos as vibrações de paz, de harmonia, tentando nos equilibrar, nos instruir, e agradecemos por isso. Abençoados sejam vocês que trabalham no bem, espíritos amigos, e nós que estamos buscando a mensagem do Cristo. Abençoado seja cada coração aqui enfermo, cada pessoa que perdeu um ente querido, que foi para o mundo espiritual, os que estão lá, saudosos de nós também, todos, Senhor, sejam confortados, dentro do possível, sabendo do efeito que é ter na nossa mente a vida eterna, os reencontros. Abençoado seja, Senhor, todas as pessoas que estão passando ou passaram por alguma enfermidade e sentem seu corpo com alguma moléstia, com alguma fraqueza, que possam restabelecer com ânimo e esperança a sua própria saúde. Mestre, abençoado seja cada lar, que hoje pode ser que tenha só alegria, não tenha nenhum momento de tristeza, estão aqui buscando o Evangelho, para ter ferramentas para ajudar esse mundo a ser melhor. Muito obrigado, Senhor. Conte conosco, assim como contamos com o Senhor o tempo todo. Que assim seja. Olha, eu trouxe um livro hoje que se chama Abrigo. Abrigo de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, uma mensagenzinha que vai complementar um pouco do nosso estudo. Deixa eu ver como que chama o capítulo. Olha aqui a mensagem em cima de 2019. Luz e silêncio. Ai, que legal, 2023, 2020. A gente está sempre acessando esse livro aí. Luz e silêncio, do livro Abrigo. A mensagem é, do Espírito de Emmanuel. Inflamando o coração no luzeiro do Cristo, saibamos entender e servir com ele, sem azedume e sem crítica, sem reprovação e sem queixa, na certeza de que o amor é a garantia invulnerável da vitória imperecível. Muito bom. Quero te convidar então para iniciarmos aqui a leitura, que é rápida, hoje é curtinha também, do nosso Evangelho número 208, do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, como eu gosto de mostrar toda semana aqui. Ó o meu fiote. Tem uma miniatura ali, mas não significa que tem menos conteúdo, apenas tem uma letra menorzinha. E é legal vocês tiverem acesso a esse de espiral, né? Um pouquinho mais caro, mas você pode manusear à vontade, né? Que ele não despedaça. Pois é, então o espiral ele tem um conforto aqui para manuseá-lo. Vamos então ao nosso Evangelho de número 208. Por um criminoso. O Evangelho segundo o Espiritismo, convido você a me acompanhar na leitura. Vamos lá? Item 69, prefácio. Se a eficácia das preces estivesse na razão da sua extensão, as mais longas deviam ser reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar à caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Pensar que são inúteis, porque um homem cometeu faltas muito graves, seria prejulgar a justiça do Altíssimo. Item 70, prece. Senhor Deus de misericórdia, não repudieis esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens pode condená-lo, mas isso não o livra da vossa justiça, caso o seu coração não tenha sido tocado pelo remorso. Tirai-lhe a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas, e possa o seu arrependimento merecer a vossa graça.
para que se aliviem os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe a esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar as suas más ações através de uma nova existência e dar-lhe a força necessária para não sucumbir nas novas lutas que terá de enfrentar. Senhor, tende piedade dele, que assim seja. E hoje nós vamos inverter um pouquinho, que a Estela sugeriu da gente fazer uma inversão que, desde o início que a gente começou a estudar aqui, a Estela sempre começa comentando, e hoje nós vamos fazer um experimento aqui, que eu vou começar comentando, então. É para mudar um E pouco, né? algumas pessoas pensam assim, mas é mais fácil começar a comentar, porque você fala o que você quiser e o outro depois que se vire para poder dar continuidade ao assunto, né? Os E dois lados é também difícil. tem um lado de ser mais difícil, porque quando você ouve alguém falar primeiro, você pode ter novas ideias, né? Enfim, não tem nem o que é mais difícil, nem o que é mais fácil. Só tem uma ordem, né? Uma ordem de que, como é que é mesmo? Tem um ditado que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, não é assim? Então, tanto faz começar eu ou ela. Então, hoje começo eu. Falando de caridade com criminosos, eu me lembrei muito de uma. Vocês lembram quando tinha um programa na Globo que chamava Você Decide? Você lembra disso? Eu lembro. Você viu uma história que era contada, geralmente de um crime que aconteceu? Era o Tony Ramos, que eu acho que fazia o tipo repórter, assim. Você eu não lembro, não, decide, quem era. que era, não lembro quem fazia, mas eu lembro que tinha o Você Decide assim. E no final você podia escolher, o pessoal ligava lá num telefone que a Rede Globo colocava. Então, o final que tivesse mais votos era exibido. E eu lembro de uma história que aconteceu que mostra de uma moça que fazia evangelização de jovens delinquentes, né? Na época era assim que eles trataram. E esses jovens, como a gente dizia aqui no estado de São Paulo, antigamente era o pessoal que era internado na FEBEM, vocês lembram disso? Era como se fosse uma prisão para menores de idade. E essa moça fazia esse trabalho de evangelizar, de dar a eles instrução básica, de alfabetizar, alguns eram analfabetos, etc. E o pessoal sempre falava para ela, ó, toma cuidado, né, que eles são jovens, eles são perigosos, eles são jovens, mas eles são perigosos e tal. E um dia, um deles adentrou o local onde ela estava com uma arma, para tentar ali, talvez até cometer algum ato aí mais um ato sexual, alguma coisa assim. E num dado momento, ela conseguiu se desvencilhar dele e tomou a arma dele. E aí ela apontou a arma para ele assim, pedindo para ele se afastar e tal. E eu lembro que tinha alternativas que o pessoal, então o público ia decidir depois. Qual medida que ela deveria tomar? A primeira medida seria de apenas tirar a arma dele e pedir para ele ir embora, né? Tipo, vai embora enquanto é tempo, né? Senão eu vou te entregar aí. A segunda alternativa era pegar a arma dele, imobilizar ele de algum modo, né? Fazer ele ficar rendido ali, chamar as autoridades e prender ele de fato, quer dizer, ele ia ter uma pena ainda mais aumentada. E a terceira alternativa era que ela atirasse, que ela apertasse o gatilho e matasse o menino, o rapaz, no caso já quase adulto, né? E por nada estranha surpresa da minha parte, na época, esse programa já deve ter mais de 20 anos já, a alternativa que venceu com a votação do público foi ao público pedindo para que ela tirasse e matasse ele. Enfim, é uma alternativa que no nosso linguajar popular é a mais viável, porque já vamos dizer assim, eliminaria o indivíduo. Faria com que, como tratado por muitos de nós, né, um câncer da sociedade, um indivíduo desprezível, um criminoso,
que só trouxe problemáticas, que está preso, que cometeu crimes, alguns deles de roubo, de assalto, às vezes crimes até sexuais, né? Então que ela deveria apertar o gatilho e eliminá-lo. Essa foi a alternativa que venceu naquele dia no programa Você Decide. E aí então ficou aquela reflexão a nós espíritas, que tem que ser aquela de nos recordar sempre de que a morte não elimina o espírito, a morte elimina apenas o corpo. Será que seria uma boa alternativa fazer isso mesmo? Ou será que, quando tendo alternativas melhores, não convém praticar essas? Por exemplo, eu acredito que seria mais fácil, ao invés de matar ele e aumentar o ódio daquele espírito que viria então se tornar vingador daquela senhora, daquela moça que trabalhava com tão boa vontade, quer dizer, trabalhava ali com tanto afeto, tentando educar eles, tentando dar a eles um melhor direcionamento da vida. E aí essa reflexão que ficou depois para nós aqui, porque no dia lá do Você Decide não tinha essa alternativa, né? O pessoal escolheu que ela apertasse o gatilho e assim foi, terminou a história. Mostrou ela dando um tiro e matando o rapaz, né? Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade, né? Aqui o Evangelho é muito claro em dizer para nós que esses que são criminosos de hoje são aqueles mesmos que um dia vão se redimir e vão ser nossos aliados e vão trabalhar em conjunto conosco. Uma vez perguntado ao Chico Xavier sobre quem seriam os criminosos, o Chico pediu que o Emmanuel desse a resposta, e a resposta dele foi muito clara. Ele disse assim: criminosos somos todos nós até sermos descobertos. Ou seja, todos nós temos uma parcela de criminosos dentro de nós ainda enraizada, que a gente oculta, a gente diminui ele, a gente diminui a intensidade. Mas quem de nós não pode se tornar um criminoso da noite para o dia? Sem dúvida nenhuma. Quando eu assisti o programa, naquela época, com menos conhecimento que tem hoje, confesso que eu também fui um dos que eu não cheguei a ligar lá no programa para pedir para votar, mas a minha alternativa era a terceira também, de que ela apertasse o gatilho na época. Eu também votei mentalmente para que fosse isso que ocorresse. E aí, passou um tempo, eu um dia assisti uma palestra sobre esse assunto de um amigo que veio aqui no Allan Kardec, aqui em Rio Preto, falar sobre caridade com os criminosos. E eu lembro que ele fez uma reflexão que me deixou um tanto quanto constrangido mentalmente. Ele não me constrangeu, assim, ele não me chamou lá na frente para falar nada que me causasse constrangimento, mas dentro de mim houve um constrangimento, que foi o seguinte. A pergunta que ele fez é: diante do fato de um criminoso, que você vê notícia no jornal, na TV, seja lá onde for, hoje em dia mais na internet, né? Como seria a nossa reação se esse criminoso fosse um filho nosso? E aí algumas pessoas podem estar nesse momento pensando assim: mas eu não criei filho assim, meu filho não é criminoso, meu filho jamais correria esse risco. Como a gente já viu um caso parecido uma vez aqui trabalhando com moradores de rua em Rio Preto, um senhor chegou muito bravo, que a gente doava a eles ali, né? Fazia ali um café da manhã, dava pão com manteiga e leite com chocolate, um cafezinho. E chegou um senhor muito bravo, aqui bem no centro de Rio Preto, numa praça central aqui, que é onde ficam muitos moradores de rua lá. E esse senhor chegou, mas já chegou dando voadora no peito da gente, literalmente, assim. Chegou xingando a gente, falando que a gente estava sustentando vagabundo, e etc, etc. E fazendo isso a gente estava prestando um grande desserviço à sociedade, porque Ele estava nervoso, ele né? estava muito nervoso, ele era um senhor assim alto e meio gordo, assim, mas forte, sabe? Você vê que aqueles caras que eu lembro mais ou menos de 1,90 m no mínimo de altura, ele pesando ali seus 150 quilos ali por aí. Gordo e forte, quer dizer, então não era brincadeira encarar um homem daquele, não. E ele chegou ofendendo, falando que a gente não tinha direito de fazer aquilo, que a gente tinha que procurar ajudar a gente decente, que não sei o quê. Aí um amigo nosso, também alto e forte,
estava com a gente, questionou ele, falou assim, escuta, mas tudo bem, o senhor não quer que a gente faça esse serviço, mas poderia ser um filho do senhor, ou sei lá, um sobrinho, um neto, né? Aí ele ficou mais revoltado ainda. Não, porque meu filho jamais viraria morador de rua, e etc, etc, etc. Enfim, ele jogou os argumentos dele lá, nos ofendeu bastante e depois de ter despejado seu caminhão de injúrias, montou na sua grande caminhonete e foi embora, deixando a gente ali reflexivo e um pouco constrangido também. A mensagem que a gente traz diante de um fato desse é sempre nos recordar das múltiplas encarnações nossas. O Evangelho segundo o Espiritismo, e até no Livro dos Espíritos, tem reflexões que nos remetem às questões do passado, e uma delas, que eu me apego muito, é sempre nos recordar de que aquele que hoje está numa situação absolutamente desfavorável e parece um completo estranho nosso, em alguma encarnação atrás pode ter sido um filho nosso, que a gente deserdou, que a gente abandonou, ou que por algum motivo nós nos distanciamos de uma convivência mais próxima. Sabendo então dessas máximas, nós devemos sempre refletir: qual será que é o meu grau de responsabilidade diante daquele que hoje comete um crime e que está muitas vezes perto do meu pensamento, perto da minha vida, perto do meu círculo de convivência, perto da minha casa, um cara que comete um crime na minha cidade, é alguém que pertence à minha família espiritual, porque se você está numa cidade aí, você está em Belo Horizonte, você está no Rio de Janeiro, você está aqui em São José do Rio Preto, você está em Ipiguá, você está aqui em Mirassol, em Ribeirão Preto, esse pessoal que mora com você é da sua família espiritual. Aliás, isso aí a gente deve estender para o globo inteiro, né? Todos do mundo são da nossa família espiritual. A questão é, será que de algum modo alguém comete um crime perto de nós ou até contra nós? Se a gente pudesse ter um histórico aprofundado das nossas convivências anteriores, será que não correríamos o risco de encontrar algum tipo de vestígio de alguma culpabilidade nossa para que aquele indivíduo se tivesse transviado do caminho? Ou seja, trocando em miúdos, qual é o meu grau de responsabilidade diante das imperfeições de alguém? Quando nasce na minha família um filho problema, por exemplo, nós temos a informação clara de que existe ali então uma problemática que aquele espírito carrega, que tem suas consequências e tem uma parcela de culpa nossa, porque afinal de contas nós viemos agora para cuidar desse espírito transviado do caminho. Nós temos algum grau de responsabilidade, algum grau de culpabilidade em tê-lo permitido cometer equívocos, vamos dizer assim. Agora, estendendo esse leque, saindo um pouco fora da nossa família consanguínea e entrando nessa família espiritual, em especial dessa da nossa convivência, da cidade que a gente mora, do meio em que a gente está inserido, será que nós somos absolutamente inocentes? Será que a providência divina, de algum modo, promove equívocos, colocando pessoas destemperadas e desequilibradas perto de nós, absolutamente aí santos? Nós aí imaculados, pessoas sem nenhum tipo de problemática a ser resolvida com essas pessoas problemáticas? Será que existe essa possibilidade? A gente já fez esse estudo aqui outras vezes e uma coisa que povoa a mente de todos nós, ou, aliás, da maioria de nós, é assim: tá com pena? Leva para tua casa. Quero deixar claro aqui que nós não estamos aqui passando a mão na cabeça de bandido e nem querendo diminuir os equívocos que eles cometem, nem querendo trazer a eles uma quase que um alvará de soltura para eles automático, não é isso. A gente entende que todo mundo que comete crimes deve pagar por eles. Já existe a lei dos homens para isso. A questão que nós estamos refletindo aqui é: os espíritos estão nos induzindo a fazer orações para os criminosos porque eles dizem que aqueles que mais precisam são os que estão aí nessa linha de criminalidade.
porque a pena que eles vão ter que acertar não somente com os homens, mas também com a providência divina e com as expiações que estão promovendo para o próprio futuro, são muito grandes. Portanto, precisarão de grande equilíbrio e de grande serenidade para conseguirem cumprir essa jornada que vai ser longa, vai ser pesada, vai ser demorada e vai ser dolorida e vai ser difícil. Jesus afirmou categoricamente que não veio para os sãos, veio para os doentes. Quando se pensa em doença, a primeira coisa que vem na mente é a enfermidade. É câncer, doenças autoimunes, paralisias, hemiplegias, doenças de difícil trato, como cânceres, etc. Mas e as doenças do espírito? De um indivíduo de corpo são, mas que promove crimes, que furta, que assalta, que rouba, que mata, que estupra, que comete crimes ainda mais moralmente puníveis, como pedofilia e por aí afora. O que dizer dessas pessoas? Estão adquirindo grandes dificuldades na própria jornada. Será que o caminho seria extirpá-los? Aqui o Evangelho nos remete a essa reflexão. Será que apenas eliminá-los dessa encarnação fará com que eles se tornem melhores no mundo espiritual? Quer dizer, vamos institucionalizar então a pena de morte, pega essa galera toda aí, dá uma injeção letal, mata todo mundo. Qual será o procedimento deles no mundo espiritual? Porque eles não vão morrer, o espírito deles não morre. Qual será a reflexão que eles vão fazer em relação a essa sociedade que então os eliminou dessa forma? Um desejo de vingança, sem dúvida nenhuma. Espero poder reencarnar e voltar lá para me vingar desse povo. E aí a gente percebe então que a problemática vai persistir, porque o indivíduo sendo eliminado de maneira violenta, ele recebe uma violência semelhante e muitas pessoas pensam assim, tá vendo? Lei de causa e efeito. Ele não matou? Deve morrer. Parece automático assim. E parece até muito justo. Parece algo simples. Muitas pessoas já nos perguntaram assim: vocês são a favor da pena de morte? E aí a gente sabendo então que matar uma pessoa só mata o corpo dela, a gente diz categoricamente que não. Porque uma coisa é um dia você chegar na tua casa e encontrar um indivíduo lá promovendo terror na sua casa contra os seus familiares. Se você tiver meios de, vamos dizer assim, neutralizar o indivíduo, e às vezes essa neutralização vem a ser até matá-lo com um tiro, com uma facada, alguma coisa assim, uma paulada, alguma coisa assim, isso já é garantido por lei, é um direito de preservação de si mesmo. Você vai ser julgado, obviamente, vai ser aberto um processo para investigar o que aconteceu. Todo o contexto vai ser observado por pessoas peritas nisso. Vai haver, então, a abertura de um processo e um juiz, diante de muitas provas e muitas evidências, enlaureado aí por um promotor, por um advogado de defesa, por um advogado de acusação, vão dar a você o alvará de soltura. Falam, não, ele agiu em legítima defesa. Ele chegou em casa e encontrou um indivíduo lá, tocando terror lá com a família dele. Isso é um direito adquirido, inclusive, pela providência divina. Você tem direito a defender a si mesmo. Agora, a sociedade fazer isso já é um caso um pouco à parte. Quando se institucionaliza a pena de morte, primeiro é preciso se recordar das incontáveis injustiças que foram cometidas ao longo dos anos. Dos vários casos que a gente pode citar, especialmente na justiça norte-americana, que em alguns estados ainda existe a pena de morte, algumas por cadeira elétrica, acho que não tem mais, se não me engano, mas por injeção letal, da quantidade de pessoas que foram mortas e depois de passado um tempo, apareceu o verdadeiro culpado se entregando, dizendo, eu me corroei de culpa porque eu percebi que uma pessoa foi executada no meu lugar. E aí como que você faz para reparar um erro desse? Como que você faz para dar a vida de novo a alguém que a sociedade eliminou? Então percebam que são muitas questões, mesmo diante de um julgamento extenso,
de advogado de defesa exaustivamente tentando provar a inocência daquele que se dizia inocente, se confessava inocente, mesmo assim foi condenado, e eliminado, executado. Como fazer para reparar isso? Não tem reparo. E diante daquele que se confessa culpado, fala, não, eu realmente fiz tudo isso, tá tudo provado, tem até filmagem, se você quiser, tá filmado, tem uma câmera de vigilância, me filmou cometendo o crime, então não tem como haver erro, e eu confesso, e eu sou realmente culpado. Será que se a gente eliminar a pessoa, isso resolveria o problema? No nosso entender, a resposta é não. Eu acredito que uma pena que seria mais aceitável dentro das leis divinas seria então a prisão perpétua. O indivíduo ficar afastado da sociedade por tempo indeterminado, aliás, enquanto existir vida nele, para que nesse período então de reclusão ele possa ter a oportunidade de refletir e modificar os seus atos. Agora, eliminar ele, elimina só o corpo e causa mais revolta. A gente potencializa um criminoso para que ele possa, numa nova encarnação, vir com ainda mais incidência de suas malignidades e suas imperfeições. Então, meus amigos, hoje aqui não é um estudo sobre a gente passar pano para bandido, não é nenhuma reflexão induzindo a até essa frase que parece engraçada, né? Tá com pena, leva para tua casa. Não estamos querendo levar criminoso para nossa casa de forma alguma. Não, nós não estamos achando aqui que devam ser tratados aqui a pão de ló, sabe, com carinho, né, com afeto ali. Mas também nós não podemos estimular a violência, a agressividade, a destruição dessas pessoas, porque muitas vezes um dia nós vamos ter um acesso à ficha corrida delas no mundo espiritual, nós vamos descobrir que muitas delas eram pessoas ligadas a nós, em encarnações passadas que a gente simplesmente abandonou, deixou de lado. Se você que está me assistindo aí tem algum parente seu que já cometeu algum crime, já foi preso, eu tenho um caso na minha família, não na minha família muito próxima, era um primo distante, assim, um primo de segundo grau, mas era uma pessoa que eu gostava muito, já não está mais entre nós, e que tinha um coração gigante, mas cometeu um equívoco um dia. Nada assim, não matou ninguém, não fez nada, não foi nenhum crime grave, foi um crime de roubo. E me recordo dele com tanto carinho até hoje, e fico pensando que gostaria muito de poder ter a chance de conviver com ele de novo. Mesmo ele tendo cometido um equívoco que foi descoberto, né? Ele poderia ter cometido o mesmo equívoco e não está impune até hoje, a justiça dos homens não conseguiu detectá-lo, então ele poderia estar aí livre, leve, solto, mas ele foi pego. E aí eu me recordo com carinho e com um desejo que um dia a gente possa se reencontrar para escrever uma nova história, uma história diferente. E também me recordo, aliás, na verdade eu não me recordo, mas eu reflito de que quantas vezes será eu também não fui criminoso em encarnações passadas? Quantos equívocos será que eu já não cometi? Quantas pessoas será que eu já não matei? Eu falo eu, mas estendo a todos nós. Será que nós todos somos inocentes? Será que nas últimas 10 encarnações a gente andou bonitinho, honestamente, igual a gente está tentando fazer hoje? A resposta que eu digo aqui, sem medo de errar, é não. Aquilo que a gente observa de equívoco nos outros hoje, provavelmente a gente também fez, logo ali atrás. Então, dentro desse contexto, eu pergunto para você, vale a pena mesmo a gente triturar as pessoas pelos erros que elas cometem? Ou será que nós precisamos ajudá-las a saírem do buraco que elas mesmas entraram e com a nossa ajuda indireta ou até direta? Será que o indivíduo que entra na nossa casa e comete um crime, um assalto, um roubo, não foi orientado pela providência divina a fazer a gente resgatar algo que a gente fez logo ali atrás contra alguém também? Será que eu também já não entrei na casa de ninguém e assaltei? Ah, nessa encarnação eu não fiz, mas pois é, você lembra de todas as suas encarnações? Gente, eu não estou querendo aqui constranger ninguém, e mais uma vez repito, não quero diminuir a gravidade de todos os crimes. Eu quero apenas fazer uma reflexão e me perguntar quantas vezes eu também já não cometi crimes. Não me recordo, nessa encarnação aqui não fiz nenhum, mas lá atrás,
com o meu histórico aí, com o nosso histórico, nesses últimos 2000 anos aí, será que nós podemos bater no peito e falar assim, sou o cara mais honesto que tem aqui, nos últimos 2000 anos aqui, eu andei quase que igual um São Francisco de Assis. Fui um anjo aqui nessa terra. Aliás, não sei nem o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. E era para eu estar morando em mundos felizes já, não sei o que eu estou perdendo tempo aqui nesse mundo de provas e expiações. Será que Deus errou com a gente? Ou será que nós também somos criminosos em busca de redenção? Fica essa reflexão aí para nós. E vamos ao comentário da Estela. Hoje é diferente, hoje é você primeiro, né? O pessoal comentando bastante coisa interessante aqui, porque mexe, né, com os nervos de todos nós. Todos nós já fizemos reflexões quanto a isso, em termos de julgamento ou de, muitas vezes, ter um pouco de compreensão, tolerância, enfim. Vocês percebem que essa prece para um criminoso, ela é específica, feita para um criminoso que desencarnou. Isso, para os desencarnados, Um criminoso que morreu. E aí, quando a gente vê que o criminoso morreu, não sei se vocês assistiram o filme Ghost, é um filme muito, né, comum Clássico do aí, cinema, clássico né? de Clássico. vocês terem assistido. Na hora que eles pegam o bandido ele é levado por um monte de espíritos que fazem barulho, ruim. Gente, eu vou ser sincera com vocês, dá um alívio, né? Leva essa praga para onde ele tem que ir. Só que o conhecimento, as teorias da doutrina espírita, que nós sabemos que não são teorias, né, escritas por alguém que acha que é isso, não, isso é de fato. Vai abrindo os nossos olhos para que a gente tenha uma visão mais ampla da vida eterna. Aí a gente assiste aquele filme do Ghost lá, que vê o criminoso ser levado pelos espíritos trevosos, vamos colocar assim, dá aquela satisfação em nós, mas aí você vai e busca dentro do seu conhecimento qual o objetivo pedagógico de Deus quanto a isso. No livro Ação e Reação, a gente encontra a história de Antônio Olímpio, que é um espírito que desencarnou, que ele fez muita coisa errada, né, com os irmãos, e quando ele morre, os irmãos que já estão lá no mundo espiritual, que foram assassinados por ele, pegam ele e espancam por anos. Enjoaram de bater. E o que acontece com Antônio Olímpio? Acho que depois de apanhar tanto, ele fala assim, nossa, realmente, eu acho que eu errei, estou arrependido. Não é assim que funciona. Aí ele fica raivoso também, não é? Bom, pode ser que alguém, depois de apanhar muito, fale assim, nossa senhora, me arrependi. Mas não se arrependeu por conta de falar, poxa, não deveria ter feito essa maldade com o outro. Se arrepende e fala, não aguento mais apanhar e me arrependi por estar apanhando. Que nós vimos, tinha um programa, hoje nós estamos resgatando programas antigos. Né? Era o Marcelo Rezende, ele entrevistava criminosos e a maioria deles era assim, e você se arrependeu do que você fez? O cara respondia assim, eu me arrependi. Eu me arrependi porque, olha, hoje eu não vejo mais o sol, eu vejo o sol nascer quadrado. E aí isso não é arrependimento. Arrependimento é você falar, cara, eu tirei um pai, um filho de uma mãe. Não é filho da mãe, né? Tirei um filho da casa de uma mãe, tirei uma vida. Isso é um arrependimento, falar chorando. Não, eles falavam, eu tô arrependido, porque olha agora, eu podia estar solto lá. Isso não é arrependimento. Então você vê que na prece, tem um momento aqui da prece, que você pede que a justiça dos homens seja feita, mas tira a venda que oculta desse espírito a gravidade das suas faltas, que ele possa entrar em arrependimento e merecer a vossa graça. Esse é um arrependimento que às vezes eu converso com a minha filha, a gente tem muita reflexão, imagina, ela tem 16 anos, né? Ela está entrando na vida da sociedade de enxergar coisas que ela não via enquanto criança, que hoje ela fala assim, mãe, por exemplo, nós temos um caso muito próximo de um pai que abandonou as filhas. E aí, às vezes, eu falo assim para Lara, para minha filha, né, de 16, eu falo, filha, o dia que ele cair em si, a gente vai ter pena dele. Porque vai dar dó. Ela fala, mas você acha que ele vai se arrepender um dia?
Vai. Um dia vai, né? Pode não ser nessa encarnação, pode ser na outra. Eu espero que seja nessa. Eu espero que ao fim desse capítulo terreno, que a gente vê a pessoa aí tá mais ou menos com 50 anos, a gente imagina, vamos colocar mais 40 anos bondosos de Deus na vida dessa pessoa, talvez uma doença. Uma doença é uma coisa boa para a pessoa, né, refletir sobre. Depuração, né? É, porque o arrependimento é uma bênção. É você pensar assim: o que eu fiz? Por que eu fiz esse errado? Por que eu traí? Por que eu roubei? Por que eu Por abandonei? que eu não fiz? Por que eu não fiz? Quando a pessoa está arrependida, aí ela pede a misericórdia de Deus. Enquanto ela não está arrependida, ela é um trator. Aquela pessoa que te chateou, que te magoou, cometeu um crime, vamos colocar assim. Os criminosos aqui, a gente está falando de uma extensão muito grande de violência, né? Alguma coisa que fez que fere realmente todos os corações. Mas pode ser que você está se sentindo vítima nesse momento por aquela pessoa que falou coisas com crueldade para você. Você não é isso. Ou ela tocou em uma ferida que um dia você errou há 10 anos atrás, você fez uma coisa errada. Imagina alguém pegar aquilo e falar assim: olha o que você fez, e nunca mais esquecer disso. E você já se arrependeu, isso dói toda vez que alguém te cutuca. Então essa pessoa é um criminoso para você, porque ela te fere. É como se pegasse uma faca e te ferisse. Muitas pessoas fazem isso com palavra. E aí um dia essa pessoa pode se arrepender. Então você tem que ter piedade com ela. Ah, mas ela não tem piedade comigo, vive me espizinhando. Ah, mas na hora que desencarnar, todas essas coisas que você fez de crime, não tem mais como você mascarar nada. Nós viramos pura consciência. Não tem mais nada que te impede de ver a real realidade. E qual que é a real realidade? Por que que nós apagamos as luzes, por exemplo, na hora de fazer uma prece? Muitas pessoas dizem: ah, você viu? Tem ritual sim, os espíritas, viu? Vai fazer uma prece e apaga a luz. Não é um ritual, isso é científico. E é muito simples de entender. Quando você está com a luz acesa e com os olhos abertos, você fica disperso. A pessoa está ali fazendo uma prece, ou você mesmo está fazendo uma prece, aí você olha, nossa, olha o tamanho dessa mosca. Nossa, olha ali, olha. Então, o teu olho vai dispersar para o seu coração, né? Os olhos não vê, o coração não sente. Quando você está fazendo uma prece, você está puro coração sentindo a prece que está fazendo. Então, a gente apaga as luzes. Imagina que quando você desencarna, você está coração para coração com Deus, com coisas que você fez, com coisas que você deixou de fazer. Ah, mas e um criminoso? E um criminoso, então, que é pego, do jeito que é o Ghost lá, pelos espíritos que encaixam ali com a índole dele. Como é que funciona esse criminoso? Que momento que vai chegar o arrependimento, gente? Agora imagina se o desejo, o nosso desejo do Você Decide, que o Sandro resgatou de nós aqui naquele programa, é que, que se lasque, que lembra de uma novela que o pessoal falava assim, que queime no mármore do inferno. Vamos falar a verdade. O senso de justiça que nós temos dentro de nós ainda é muito terreno. Ah, que se lasque, vai. Quando você vê os espíritos trevosos levar o malvado lá do Ghost, você fala, yes. Mas não adianta, porque quando eles enjoarem de bater, como enjoaram de bater no Antônio Olímpio, do Ação e Reação do livro de André Luiz, enjoaram de bater, soltaram ele. Soltaram ainda um espírito criminoso. Então a gente faz essa prece para que, primeiro, tire a revolta do nosso coração, tira a revolta, acenda uma luz dentro de nós e ajuda esse cidadão a não voltar, mas a reencarnar de novo um criminoso. Ah, Estela do céu, mas eu não consigo, porque eu tenho um caso muito próximo de alguém que foi assassinado, de uma pessoa que lutou a vida inteira para ter um carro e roubaram o bendito do carro dele. Tem muitos casos que mexem, né, com o âmago nosso, com algo que é difícil de conter. O que eu faço, então? A Dirce Dias lembrou um pouco do que o Sandra estava falando. Ora pela mãe. Já comece a acender uma chama de compaixão na tua vida. Você imagina que mãe que tem aquele bebezinho, porque todos nós, quando chega na fase adulta, a ponto de roubar, fazer qualquer coisa aí na vida, qualquer criminoso, teve alguém, se não foi uma mãe, foi uma avó, foi uma tia,
que trocou fralda, que zelou dele na hora da febre, que deu papinha na boca, porque ser humano nenhum consegue viver sozinho. Então teve alguém que zelou por essa criatura. E o dia que essa criatura comete um crime, é muito doloroso para quem ama. Então, se você não consegue ainda fazer uma prece para esse criminoso que desencarnou, faça pela mãe. Porque já começa. Não é pelo outro, gente. Você entende que o movimento do evangelho, a gente tem a impressão que é sempre pelo outro, e na verdade é por nós. Porque no momento que eu tenho aquela gana de justiça equivocada, de que morra, que queima no mármore do inferno, que seja espetado pela lança do capeta, tá escuro dentro de mim, tá nublado. Para eu fazer a luz de Jesus brilhar, eu preciso acender uma luz dentro de mim que se chama amor. Mas eu não amo o criminoso. Confesso para vocês que muitas vezes você fala, nossa senhora, se lascou, tem uma página do Instagram, eu não sigo, mas de vez em quando oferece para mim, quando os assassinos, o criminoso se dá mal. Eu já vi também. Aí você vê aquele bandido que roubou uma senhorinha, que levou a bolsa da senhorinha, e a senhorinha ficou no chão, porque ele empurrou a senhorinha até o coração. Falando, por que eu vi essa cena? Aí vem alguém e tu no bandido. Atropela, né? Dá um tiro, dá uma paulada. Atropela o bandido. Atropelou, aí você sente dentro de você um desejo de vingança bem completado, 100% satisfação. Isso é certo? Falou, é o tamanho que eu sou. Você sente assim, justiça. Isso pode ser justiça aos olhos humanos, acontece a lei de reação, né? Ação e reação. Você fez um negócio aqui desse tamanho, você vai ter desse tamanho também. Só que quando desencarna, a gente tem que ter um olhar de falar assim, nossa, que seja recebido pela graça do Senhor e principalmente, Senhor, que se arrependa. Que ele possa enxergar o que ele fez e se arrepender para não reencarnar novamente e fazer coisas erradas de novo. E aí isso tira de mim, assim, aquele desejo de continuar. Eu desejar que ele seja espancado no mundo espiritual, ser levado para o mundo de dragão e sei lá o quê, é um desejo de que ele continue a fazer as mesmas coisas. Só terminando agora, eu vi um dia um depoimento de um médico, deve ser americano, porque o depoimento é em inglês, aí tem uma legenda, pode ser que alguém aqui já viu esse depoimento também. E ele se dizia ateu, aí nesse depoimento ele disse que o rapaz chegou baleado de 23 anos. E quando ele chegou, o médico olhou e falou assim, é baleado, ele é um criminoso. Chegou o assistente e falou assim, ó, não tem sinais de vida mais, acabou de morrer. O médico falou, não, mas vamos tentar tirar a bala que está alojada ali. E aí foram horas de cirurgia. E reviveram esse rapaz. E assim que ele retomou a consciência ali depois da cirurgia, da anestesia e tudo mais, ele contou com os olhos todos lacrimejosos assim que a experiência foi que ele viu a operação sendo feita, salvando a vida dele, e ele começou a olhar que estavam salvando a vida dele, ele foi levado como um jato para muito baixo, assim, muito baixo da terra. E ele ficou cara a cara com o que ele denominou o demônio, o capeta. Isso que a gente tem de fantasia dentro da nossa cabeça, que cada um aí imagina um. E ele olhou muito bem, como se fosse assim, vem uma reflexão da vida dele inteira. Ah, eu pertenço a ele agora, que eu fiz muita coisa errada. E na hora, o criminoso disse que nunca tinha feito uma prece na vida, falou, Deus, se o Senhor me salvar, eu nunca mais vou fazer nada de errado. Diz que no momento que ele acabou de fazer essa prece, veio um anjo lá de cima, na mesma rapidez que levaram ele para baixo, pegou ele e levou ele para a cama de cirurgia e ele acordou. E ele contou isso chorando, e o médico também ficou impressionado. E é interessante que eu contei pra minha mãezinha, né? Minha mãe tá acamada ali, mas ela tem muita consciência. Eu falei, mãe, eu vi um vídeo esses dias que o médico contou isso. A minha mãe disse simplesmente assim, bonitinha, é muito possível. Com certeza, é muito possível. Com todas as crenças que a pessoa carrega, se é para um anjo te salvar em nome do Senhor, ele vai ver um anjo. Então, assim, todo criminoso tem solução? Tem. Você não quer um mundo sem crimes? Então a gente tem que orar pelos criminosos.
Você ora pelas vítimas da guerra, isso está muito certo, mas eu aprendi com a minha mãe de orar pelo comandante da guerra, por quem está mandando matar. Você quer ver um dia que eu vi minha mãezinha feliz quando ela estava comemorando o, o líder da Coreia lá, que ele apertou a mão do Trump, né? ele apertou a mão do Trump. Isso daí, para muitos, foi. Olha lá. Para minha mãe, falou assim: minhas orações estão fazendo sentido. Eu vi ela comemorando, porque ela escrevia o nome do coreano no caderninho dela toda noite fazendo o evangelho. E quando ela viu os dois apertando a mão, ela se sentiu responsável por aquilo. E com certeza a gente tem que orar pelas vítimas, né, da guerra, da opressão, dos comunistas, dos tiranos, que tem um monte ali que estão sofrendo nas mãos dele. Mas aí por que não orar, então, por quem tá, esse ditador? Eu quero mesmo que morra esse ditador, Estela. O desejo lá no fundo, fundo nosso é esse também. Mas o que é para ser feito, a gente tem que falar. Porque se a gente não fala o que é para ser feito, a gente continua fazendo errado. Então tem que orar para esse malvado aí? Tem que orar pro malvado, para ver se ele fica bom, pra gente viver num mundo melhor. E é isso aí, gente. Caridade com os criminosos. Não é você amar, levar para casa, igual o Sander falou, que muita gente fala: tá com dózinha, leva para tua casa. Não, não vou levar para casa, não, vou fazer uma oração. É mais fácil, né? É mais fácil, né, Sander? Agora, se eu não tô conseguindo fazer nem isso, faz pela mãe. Faz pela mãe dele. Que mãe que amamentou uma criança, fala: tô amamentando esse bebezinho, senhora, porque já já ele vai crescer, vai matar alguém, vai violentar. Não, a mãe sofre muito. Então tenha caridade com essa mãe, que é muito julgada também, porque eu vi quando aconteceu o caso dos Nardoni, vocês lembram, né? Aconteceu deles ter um surto lá, jogaram a menina do prédio, um horror que aconteceu na vida dos Nardoni. Eles apedrejaram a casa dos avós. A população apedrejou o carro e a casa dos avós, que estavam sofrendo pelos filhos presos, pela neta assassinada e ainda apedrejado pela civilização. Quem somos nós nesse contexto todo? Pessoas que sabem hoje que têm o poder da oração na mão. E é isso. E a tua tia Dirce está dizendo que a tua avó que orava pelas pessoas quando via cena de guerra na TV. Minha avó chamava Estela. Pois é. A avó era maravilhosa. Eu não tive muita convivência com ela até os 9 anos de idade, mas o que eu sei da minha avó é iluminado demais, né, tia? E é isso aí, agora eu vou cuidar da Mamis. Vai lá então que eu vou contar a última historinha aqui, antes de finalizar. Valeu, gente. Não vai durar nem 30 segundos essa história que eu vou contar. Então eu tô meio por aqui ouvindo. Que é a seguinte. A Estela falou do Marcelo Rezende, que era um jornalista já desencarnado há uns anos aí. Fazia um programa jornalístico sobre ligado à criminalidade, acho que na TV Record, se não me engano. E o Marcelo Rezende um dia foi entrevistar o chamado pela mídia de Maníaco do Parque. Vocês lembram do Maníaco do Parque? Que aqui cometeu vários crimes de assassinatos contra algumas mulheres e alguns travestis. E aí, durante a entrevista, ele fez muitas perguntas e tal, e num dado momento, o Marcelo Rezende fez a seguinte pergunta pro então maníaco do parque. Se não me engano, Francisco, o nome dele. O Marcelo Rezende perguntou assim: e se alguma dessas pessoas que você matou fossem suas filhas ou seus filhos? E aí o maníaco do parque parou um pouco, olhou para baixo, refletiu, demorou alguns segundos ali, numa reflexão, que sem dúvida nenhuma causou a ele um grande constrangimento, sem dúvida. Pelo menos a gente espera, né, que esse constrangimento seja fruto de uma construção para aí um momento chegar ao arrependimento dele. E aí a resposta que ele deu foi para mim tanto quanto contundente. Ele respondeu a pergunta do Marcelo Rezende fazendo outra pergunta, que foi a seguinte. Ele olhou bem no rosto do Marcelo Rezende, nos olhos dele, e falou assim para ele: e se eu fosse o teu filho?
causou um grande silêncio. Ali, naquele local que provavelmente era alguma sala anexa ali ao presídio, talvez o Marcelo Rezende estava ali, não apenas só ele, mas acompanhado de algum cameraman, algum cabo-man ali, pessoal da produção, né, do jornal. E aquele lapso, aquele silêncio que ficou depois da pergunta do maníaco do parque ao Marcelo Rezende, me faz dar encerramento a hoje a esse estudo, perguntando para mim se esses criminosos que a gente vê, se algum deles fosse um filho meu, como eu agiria? Faça essa projeção. Cogite de que um dia pode acontecer dentro da tua família, de alguma pessoa que você ama muito, cometer um equívoco também. Vamos em frente, não é isso? Semana que vem nós vamos dar sequência ao nosso estudo, só que nós vamos fazer então um prece por uma pessoa que cometeu suicídio. Tá vendo aqui? Por um suicida. São as questões 71 e 72 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na próxima semana, então, vai ser no dia 21 de janeiro. Você já fica convidado para, na próxima terça-feira, vir estudar com a gente qual o procedimento, qual a oração, como deve ser o direcionamento das nossas preces para alguém que atentou contra a própria vida. Certo, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo de hoje, tá? Não é um assunto fácil de falar, nem gostoso. Não é aquela coisa que você sai feliz, assim, não é um assunto que você sai consolado. Mas nós precisamos de instruções. E algumas delas não são tão agradáveis como a gente gostaria, mas são necessárias para o nosso desenvolvimento. Quero te convidar, então, para a gente finalizar aqui essa manhã, para nós finalizarmos aqui com uma oração de encerramento. Você vem comigo nessa prece? Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, hoje diante dessa temática um tanto quanto incômoda para as nossas reflexões, pudemos observar o grau de importância que tem, partindo de nós que estamos numa linha de sair da criminalidade, nós todos aqui que embrenhados nesse estudo que nos traz tantas boas práticas e boas orientações, fica a pergunta para nós, mestre. Quanto tempo faz que nós deixamos o crime também? Afinal de contas, nas nossas encarnações passadas, dificilmente algum de nós teve uma vida absolutamente impecável em relação às condutas morais. Quanto tempo faz que a gente não prejudica ninguém? E nessa encarnação, já cometemos delitos? Ou talvez não sejam delitos graves, passíveis de processos e condenações na justiça? Mas quantos delitos a gente não comete ainda, enfraquecendo a fé alheia, diminuindo a alegria de pessoas próximas, muitas vezes até promovendo discórdias entre pessoas próximas de nós, promovendo maledicências, e por mais que não sejam ainda criminalizadas ou transformadas em delitos passíveis de punição pelo Código Penal, mas que ferem, que machucam. Quantas vezes nós também não cometemos crimes com a nossa ira, ou crimes cometidos em nossos pensamentos com desejos de vingança, desejo de ver alguém se dar muito mal?
Desejos esses que muitas vezes ficaram ocultos pela nossa consciência, nós não tivemos coragem de contar para ninguém. Por mais que não tenhamos praticado esses desejos, mas eles estiveram muito presentes e muito vivos em nossas consciências. Que nós saibamos, Mestre, enxergar a criminalidade que ainda habita em nós e possamos de uma vez por todas eliminá-las dos nossos pensamentos, das nossas palavras, do nosso incentivo à destruição e à eliminação dos nossos irmãos. Que aqueles que nesse momento estão nos presídios, mundo afora, estão encarcerados, possam receber um pouquinho da nossa compaixão, um pouquinho da nossa piedade, para que então, melhorando o seu status mental, possam receber a oportunidade de se redimirem, de se arrependerem, de desejarem a sua própria transformação, passando então ao status de criminosos para o status de cidadãos, cidadãos honrados, cumpridores de seus deveres e que colaboram para o crescimento da sociedade, para o crescimento do nosso mundo espiritual. Que nós saibamos, Mestre, interpretar dessas lições que hoje aqui estudamos, de que nós estamos em busca de ajudar no crescimento de todos, em especial daqueles que mais necessitam, como o Senhor nos orientou. Que nós possamos colocar remédio na boca daqueles que estão mais doentes, ao invés de delegá-los à sarjeta, à inanição, ao abandono, e muitas vezes nós deixemos de lado essa ideia de cometer crimes contra esses que também cometem crimes. E senão, nos igualaremos a eles. E nós sabemos muito bem que fogo não apaga fogo, né, Mestre? Como o Senhor nos orientou. Precisamos ser água. Água que tira a sede, água que apaga fogo, água que diminui o calor das emoções, que refresca, que refrigera, que hidrata, que traz renovação. Senhor Jesus, encerramos aqui hoje essa prece, desejando que todos os irmãos aqui que estão matriculados nessa corrente do bem conosco possam se sentir nesse momento renovados, fortalecidos, que tenham sua saúde revigorada, que tenham seu bom ânimo revivido, que tenham a sua alegria restabelecida. Que aqueles que nos acompanham em outro momento também recebam essas bênçãos. E nós te pedimos, Mestre, permita-nos estarmos aqui na próxima semana com saúde, com vigor, com discernimento, com uma conexão cada dia mais próxima da espiritualidade amiga que o Senhor nos envia para nos intuir e nos direcionar aos pensamentos mais assertivos possíveis, aqueles que sejam absolutamente fiéis aos teus preceitos, às tuas orientações, ao teu evangelho, aliás, ao evangelho que pertence a Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por nos enviar tantas boas vibrações, para que possamos ser um elo de comunicação com vários irmãos de muitas moradas, mundo afora, para que todos possamos caminhar juntos, dando passos mais firmes e bem acertados na tua direção. Na tua bênção, Senhor Jesus. Inspira-nos, protege-nos, fortalece-nos, para que possamos obter o máximo de êxito nessa jornada evolutiva, nessa jornada atual, desta encarnação, deste capítulo da nossa vida imortal. Obrigado, Mestre Jesus. Te abraçamos nesse momento, com o nosso carinho, nossa gratidão e o nosso desejo de que possamos, nós, permanecermos sempre ao teu lado, não somente mentalmente, mas com as nossas práticas cotidianas, diárias. Obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja.